É isso, gente. Boa tarde. Boa tarde, minha gente. Domingo, 2 horas da tarde. Aqui no Rio de Janeiro o tempo está encoberto. Espero que vocês tenham tido um bom domingo aí para vocês. Hoje nós vamos falar com o Carlos Bonow, né? Ator de teatro, cinema, televisão. Então vou ver se o Bonow já está aqui online aqui. Espera só um minuto. Não abriu aqui pra mim, não. Cadê Bonow? Cadê Bonow? Bonow, achei. Grande Bonow, amigo de muitos trabalhos juntos. Olha, Tavarico! E aí, meu amigo? Pontual, gostei desse cara. Esse cara é pontual. Sempre, sempre. Um bom profissional tem que ser sempre pontual, né, meu velho? Sabe Pô, disso? eu sei que você está na correria hoje aí, né? Pô, obrigado Cara. pela sua atenção, cara. Não, estou na correria boa, porque mesmo de casa eu estou produzindo, né, irmão? Hoje, por exemplo, inclusive, acabei de ser autorizado pelo contratante a divulgar, dizer que eu vou fazer uma live ao vivo do meu show. Eu vou fazer um show hoje às 5 horas da tarde, aqui em casa, ó, cenário montado, ó. Pô, que legal, cara. Mas vai estar tá aberto? Como é que tá? Vai ser isso aí? Eu vou fazer uma transmissão ao vivo pelo Instagram. Eles vão, Pô, porque a empresa me contratou, não posso falar o nome da empresa ainda, porque é uma surpresa, e tem algumas pessoas de lá que me seguem. E aí vai ser às 5 horas, eu vou entrar como surpresa, não posso falar. pô, Mas legal, cara. enfim, Legal. Tá aí, meu ligado aí, querido, né? Convidar. estarei ao vivo. Vai ser direto no seu Instagram, né? Carlos Bonow. Isso aí, direto no meu Instagram, irmão. Direto no meu Maravilha. Instagram. Você tá bem? Teu Bonow, filho tá sua cara, né? pô, tem o seu, é um alemãozinho, né? Eu tenho visto também o seu. O É. Bonobo falou que está em casa na quarentena, está produzindo e tal. Quero saber como é que foi sua rotina aí durante a quarentena. Você, Keila, Conrado. Então, vamos lá. Nossa funcionária, a Leila, querida, a gente falou para ela ir para casa, então ela está em casa com os filhos e tal. Então a gente, assim, acumulou os afazeres domésticos, né? E eu que antes só fazia churrasco, pô, tô me saindo aqui, modéstia à parte, um excelente Masterchef, sabia? Conrado Pô, e que Aquila maravilha. adoram minhas comidas, então eu cozinho aqui umas 4 vezes por semana, aí no final de semana ainda faço um churrasquinho de 4 a 5 vezes por semana, e então eu estou dividindo meu tempo assim, de manhã eu faço sempre um treino com o Conrado, a gente malha na área aqui fora, aqui de casa, a gente faz um treino mesmo, de treino Que legal. funcional, inclusive treino de goleiro, cara. Eu faço os exercícios com bola com ele aqui fora, e de pegada, de técnica, porque ele curte, adivinha, Tavares, a posição que ele gosta. Pô, goleiro. Pô, E ele tá gigante, né? Ele vai fazer 11 anos no final do mês que vem. Ele já tá com quase 1,60 m, calçando 38, 39. Então, assim, tem que botar para tá fazer grande. exercício. Então, eu faço exercício nesse horário, depois eu dou uma limpada na piscina ou no meu jardim. Aí vou para a cozinha, faço ali almoço, jantar, enfim. E aí depois, a parte da tarde até de noite, é produção. Aí eu produzo mesmo. A gente deixa, porque como o Conrado está tendo aula direto, né, online, Bom, a gente deixa para gravar o nosso programa de Filho para Pai no YouTube aos isso. sábados. Ontem a gente gravou. Então a gente faz aqui, ó, dá uns furos aqui, ó. Ali no escritório a gente faz a cabeça do programa. Aí nessa área aqui, assim, ó, a gente faz aqui o nosso sucateando, né? Que é um programa que a gente envolve a coisa da sucata, da reciclagem, Que aborda a legal. relação de filho para pai, né? Você sabe que eu e o Conrado a gente tem essa Vamos sintonia contar essa total, história. né? Porra, A vamos gente contar essa canta história aí. junto, a gente cena junto, a gente já foi pro palco junto, né? Fazendo o Pequeno Príncipe. Eu dou aula de teatro, tenho turmas de teatro, ele faz aula comigo. Então a gente está colocando isso em prática. Era um projeto que eu tinha, comecei a pensar nele ali no Carnaval. Sim. E aí eu falei, caramba, emendando sempre uma novela na outra, teatro, como é que eu vou fazer cinema, né? Que eu estava filmando, rodando longa-metragem. Como é que eu vou Pô, uma fazer boa. para botar esse projeto no ar? Mas eu quero colocar. E aí veio a quarentena, aí pronto. Aí eu coloquei com o Conrado, a gente está se divertindo e a gente está tendo assim um retorno muito, muito legal, sabe? Pessoas assim, poxa, mensagens que a gente guarda com muito carinho, assim, entendeu?
Pô, você falou que tá. Eu também virei especialista de cozinha aqui nessa quarentena, gente. Eu aqui é comigo mesmo, a louça toda eu virei especialista. Minha esposa que cozinha. Eu sou péssimo em Não, cozinhar. Virei e eu especialista em gosto, lavar louça. estou achando bem bacana. Aí o O que é andar que de você tem baixo feito? fica com a Keila, ela arruma lá na faxina, eu arrumo aqui o andar de cima e estamos indo, estamos indo. O que é que você tem feito de comida aí boa, que você falou que virou um chefe agora? Pô, fiz um feijão outro dia que estava uma delícia. Peguei a manha de fazer um arrozinho temperado muito bom. Frango, eu faço frango de diversas formas. Bom, carne eu sempre fiz. Eu nunca tinha feito carne moída. Fiz uma carne moída que ficou muito boa, assim, sabe? E a Pô, legal. salada não é necessariamente você fazer, é preparar, né? Escolher ali as folhas certas e tal. Mas, pô, tem sido bom. Tenho gostado dos temperos. Pô, tempero Tempero é tá fazendo fundamental na diferença. comida, né? É. E isso está sendo muito Bom, bacana, assim. tá. Então, você falou que está treinando aí agora com seu filho de goleiro, né? Pô, você começou na base do Flamengo como goleiro também, né? Como é que foi esse teu início aí como esportista? Na verdade, a minha base mesmo foi a minha irmã, Dani Bono. Oi, Dani. A minha base mesmo, ela foi o condomínio Novo Leblon, onde eu morei durante muitos anos, até meus 16 anos de idade. No Novo Leblon, até hoje, moram vários jogadores e ex-jogadores profissionais. Ah, Inclusive, o querido Jaime de Almeida mora lá até hoje. Jaime de Almeida, né? E o Jaime é do Clube de Regatas Flamengo desde sempre, né? Então, verdade. assim, lembra daquele time do Botafogo, com Paulinho Criciúma, Valdeir, aquele time que não ganhava o título há 21 anos, e aí o Emil Pinheiro, ele juntou aquele time do Botafogo, que era realmente um time muito bom. O time do Novo Leblon, o nosso lá, sempre foi um timaço, assim, praticamente imbatível. O melhor time da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. O Eldorado lá de Jacarepaguá tinha um timaço. A gente ganhava muitos campeonatos. 7 na linha, né? Eu no gol ali, no time do Novo Leblon, e era de terra. Então, o que que aconteceu? Como o nosso time era muito bom, a gente sempre fazia jogos muito bons, assim, muito bons. E aí, nessa época aí do Emil Pinheiro, ele tinha muitos apartamentos no Novo Leblon e no Mandala, né? O Mandala estava começando ali a construção e tal. Então, todos os jogadores do Botafogo moravam lá, entre o Novo Leblon e Mandala. Então, toda terça-feira à noite tinha o Novo Legal. Leblon, que era o nosso time, contra o time do Botafogo. Era uma Caramba, peladinha assim. legal. E vou te Isso falar, mesmo. a arquibancada ficava lotada, era uma galera, era só jogão, jogão, jogão. Meu querido amigo Eloy, lembra do Eloy? Que, pô, Claro. Eloy, que é meu amigaço, a gente sempre jogava junto. Então, ali no Novo Leblon, circulavam muitos olheiros, muitos jogadores e tal. O Zico, volta e meia, o Galo jogava lá. Chico Buarque jogava lá. Tinha uma galera muito forte, assim, de nome, e tinham vários olheiros. Então eu comecei ali com alguns olheiros, não sei o quê, papai, de vez em quando me falando, eu tinha um do Fluminense e o Jaime, um dia, ele chegou para mim e falou assim: Carlos André, eu vou te levar pro Flamengo. Eu falei: pô, é mesmo? Como é que é isso? Não, peraí, não, o Flamengo treina na Gávea. Eu falei: porque eu tenho um convite do Fluminense. Eu tinha um convite de um querido amigo lá do Fluminense, que era olheiro, só que o Seu time Fluminense de já treinava no coração. Xerém. E eu tô falando ali, cara, há 30 anos atrás, mais ou menos, 28. Então, assim, para você sair da Barra para ir treinar em Xerém, era praticamente inviável. E aí o Jaime falou, eu falei: eu sou fluminense, brincando com ele. Ele falou: não, mas isso não tem problema, você quer, papai, você ainda vai mudar. Ele brincava assim. E aí eu comecei a treinar, a ir para o Flamengo treinar lá. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. A gente treinava na Gávea e treinava num campo, às vezes, de Jacarepaguá, chamava Internacional, o nome do campo, e um outro lá na Avenida Brasil. Na época, o goleiro que estava despontando era o Roger, né? Bugica, Nélio, Júnior Baiano, esses caras tinham acabado de subir, já estavam com nome na mídia, eles treinavam, massacravam a gente no gol, só a gente morto no final do treino, aí chegavam eles para chutar. Putz, era muito legal, foi um aprendizado muito bacana, assim. E isso, esse convite definitivo, ele veio porque uma vez a gente jogou o time do Novo Leblon contra o time do Milionários, que era considerado o melhor time. Você já ouviu falar? Lembra do Milionários, esse time? Era o time que jogava Society Areia, os caras jogavam muita bola. E aí o time do Novo Leblon era nas duas laterais ficavam revezando 3 jogadores. Júnior Capacete, né? Leovegildo Júnior, Sim. Edinho
e PC Caju, nosso companheiro de algumas resenhas. Esses três, eles ficavam se revezando. Ficava sempre um de fora, aí um jogava na direita, outro na esquerda, ficavam revezando. O back central, Jaime de Almeida. Meio campo, Adílio, Andrade e o Galo, Zico. E o centroavante era Cláudio Adão. E eu no gol, molecão ali, 16 para 17 anos, 16 anos eu tinha. Eu me lembro que a gente ganhou de 10-4, que jogo, arquibancada lotada e tal. Então ali também deu uma... Esse jogo, eu me lembro que deu uma consolidada no sentido de, pô, o Casandré, que não era nem Carlos André, era Casandré, né, que as pessoas falam rapidinho. Pô, é goleiro, isso aqui, papai. E aí o Jaime me convidou. Meu pai me levou, você imagina, eu cheguei com meu pai e tal, e aquela galera, eu me lembro do Marcelinho Carioca chegando com aqueles conjunto Fast Fit Canalonga, lembra disso? De chuteira emprestada, mano. De chuteira emprestada. Então, assim, foi um aprendizado muito bacana. Só que na mesma época, ou um pouquinho depois, eu comecei a fazer teatro com o saudoso, querido mestre Evans de Brito, lá no condomínio. Então começou a ficar uma loucura assim na minha vida. Eu já vou entrar nessa vertente aí, tá, Tavarico, de como que eu cheguei às artes, né? Então eu comecei a fazer teatro lá no condomínio, com o Evans de Brito, mestre, o meu primeiro professor, o cara que ele passava uma paixão tão grande pelas artes cênicas que não tinha como você não ser contagiado por aquilo. E meu pai é engenheiro, você conhece bem, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora aposentada. Vai, deve estar acompanhando aí, não sei se ele já entrou, mas já ele e minha mãe já perguntaram 15 vezes. Você está confirmada a live hoje? Está confirmada a live hoje? Está confirmado. Minha irmã também está aí, minha família está por aí também. Beijo para todo mundo. Minha família sempre presente, né? Isso que é importante. E aí eles vendo que eu estava assim, cabeça a milhão, e realmente não estava feliz assim com as opções, porque eu estava indo para o caminho da engenharia. Eu ia ter que fazer a faculdade. Para poder treinar no Flamengo, eu tive que mudar de escola. E era época de pré-vestibular, 2 anos antes do vestibular, o científico, né? Então eu tive que mudar de escola, que eu treinava de manhã, depois ia direto para a escola, e a Lili, minha empresária, ela e a Jaque. Ah, amor. Bom, se eu ficar olhando as pessoas que estão entrando, eu vou ficar interrompendo, né? E aí, assim, aliás, eu falando que treinei no Flamengo, ela sempre fala, ela sabe que eu sou fluminense pra caramba, ela fala, mas você treinou no Flamengo, porque ela era no Flamengo. Ela é Flamengo. E aí, assim, meus pais, depois de conversarem bastante, essa história você acho que já sabe, mas vamos tornar público aí a quem não sabe ainda. Um dia ele me chamou na sala, resumindo, né? Ele falou, meu filho, eu sei que você não está feliz. Aí eu tomei aquele susto, né? Senta aí e tal. Aí eu, conversando com ele, comecei a conversar disso. E ele e minha mãe já vinham conversando há bastante tempo, vendo que eu não estava feliz no que a vida estava levando ali. Sim. E ele chegou e falou assim, olha, não é porque você é engenheiro, sua mãe é professora, né, que você tem que seguir a minha carreira. Você tem que fazer o que você quiser, o que vai te deixar feliz. Sim. E eu acho que você é um artista. Você não quer ser artista? Você tem que... Hã? Tirou o peso das costas, né? Ficou mais tranquilo. Rapaz, eu saí de 480 quilos para 35. Porra, e ele falou, você pode trancar a faculdade. Olha ele aí, ó. Já entrei para rever meu fotógrafo favorito aí, ó. Aí, bom te ver, saudade de te ver. E minha mãe abonou a Elaine, né? Porque, assim, para quem não sabe, meus pais com o Tavares têm uma relação muito próxima. Assim, o Tavares, ele faz parte da minha carreira de momentos muito importantes, né, Tavarico? Por isso eu chamo de Tavarico, sim, para você que ainda não entendeu. Então, assim, eles vendo isso, eles me deram a carta branca e falaram, olha, você pode trancar a faculdade para você fazer o que você quiser, que você tem que ser feliz. E o lema era, você só não pode ficar encostado. A partir daí, meu amigo, dia seguinte eu tranquei a faculdade, e aí é teatro, cinema, televisão, tudo ao mesmo tempo, e produzindo, e dirigindo, e show em casa, e a quarentena não me para, e vamos embora. Então, assim, é uma história muito bacana, que, inclusive eu conto para os meus alunos. Desculpa, é que às vezes tem um delay, aí você está falando, mas eu falo pra caramba, vou por cima, né? É verdade. Estou falando, você é multimídia, você está envolvido em todos os projetos, cinema, televisão, você produz, você atua, você dirige, você é um cara envolvido na arte 100%, né? Tem que ser, né, Tavarico? Tem que fazendo o que a gente gosta, tem que ser, né, cara? Feliz demais com isso aí, ó. Feliz demais. Eu queria que você lembrasse como você começou, então, nas artes. Você parou a faculdade. Eu comecei a fazer... Mas você já estava decidido aí para as artes quando você fez a sua primeira participação em novela?
ou você não estava pensando Não, ainda? antes disso, quando eu comecei a fazer curso de teatro mesmo, com o Evas de Brito, que era uma escola pública lá no Novo Leblon, eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aí depois eu fiz alguns cursos, eu fiz curso no Teatro de Lona da Barra, que tinha na Ayrton Senna. Lembra do Teatro de Lona? É, Era um claro, teatro lembro. muito legal. E aí eu cheguei a fazer peças lá com ele. Meu pai e minha mãe, um dia, eu aluguei o Planetário para fazer uma peça de teatro e era muito, assim, muito louco, porque eu comecei a fazer a faculdade de engenharia e aí quando eu vi, eu estava indo para a faculdade para vender ingresso de peça. Pô, Então, nesse dia do Planetário, que foi muito legal, porque ainda era uma peça amadora, mas já estava ali num palco profissional e tal. Eu comecei a fazer trabalhos, meus pais viram de fato o talento que eu estava começando a mostrar ali, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei, como eu não tinha noção do que era cinema, televisão e tal, o teatro estava começando a ter uma noção, eu fui fazer figuração. Fazer eu sei que figuração. surgiu uma oportunidade aí repentina para você na rua, né? Como é que É, foi? aí eu fui fazer figuração. Aí eu fiz figuração e tal, papá, achei bacana, comecei a ver pessoas. E aí, ainda ali naquela época, no início de faculdade, um dia eu estava andando na rua, lá na General Osório, e aí veio um gringo. Ei, você, pô, eu preciso de um cara como você e tal, papá, falando com sotaque, meio da tarde. Eu falei, pô, que parada é essa aí? Na verdade, isso aí ainda era passando para a faculdade, tá? Isso ainda era ali no pré-vestibular, quando eu estava começando a fazer teatro. Porque quando eu passei para a faculdade, eu já fazia teatro, curso, né? Então, mas ali, às vésperas do vestibular e tal, não, não, que nós estamos fazendo uma gravação, Rede Globo, ali na boate. Eu falei, Rede Globo na boate? Um gringo, achei tão estranho aquilo. Falei, o ator faltou, precisamos do cara assim, grandão, bonitão, não sei o quê. Eu falei, esse papo Do tá nada. esquisito. Eu falei, não quero, com mochila nas costas. Ele, não quer, mas Rede Globo, Rede Globo, Rede Globo. Eu falei, né? Aí eu deixei ele ir embora. Eu já tinha feito figuração algumas vezes. Deixei ele ir andando e tal, e fiquei ligado, né? E chegou o ônibus, deixei o ônibus passar e falei, quer saber? Eu vou lá olhar isso aí. E aí eu fui em direção à tal da boate. E aí quando eu cheguei perto tinha caminhão. E aí eu vi símbolo da Globo. Eu falei, opa, a parada é real. Na hora que aí eu fui entrando assim na boate, na hora que eu entrei na boate, aí o gringo falou assim: é esse cara, ele que eu tava falando. O que que aconteceu? A novela era Gente Fina. E aí a Lisandra Soto tinha uma cena com o Guilherme e ela tinha que provocar um ciúme. O ator que ia fazer a participação não tinha aparecido. E ninguém sabia o porquê. E o cara ia ter uma fala, né, uma frase ou duas. Como eu não tinha registro profissional, eu não podia fazer fala nenhuma. Mas o diretor, não, vem esse aqui, é ele. E aí eu entrei. Quando eu vi, eu estava fazendo uma cena de figuração, sem o texto, mas ela olhava, eu dava uma olhadinha, não sei o quê, papapá, e a cena seguia para lá. Sei. E aí o que aconteceu? Eu acabei fazendo uma ficha nessa agência e fiz outras figurações. Aí depois eu parei de fazer figuração, por quê? Porque nas figurações eu comecei a conhecer pessoas que começaram a abrir o meu horizonte no sentido do teatro. Aí eu comecei a conhecer pessoas, e aí eu fui fazer teatro mais amplamente falando. Conheci o querido Ajax Camacho, um mestre, hoje pô, dirige na Record, na Globo. É, Ele tá acho que ele está na Record, está contratado, e a gente ontem trocou mensagem, inclusive, que foi para mim um grande mestre. Esse cara me preparou muito para cinema, teatro, televisão, fosse o que fosse. Então eu comecei ali a fazer teatro e tal, e aí o Serginho Matos me viu, foto, aí eu comecei a fazer trabalhos como modelo também, porque teatro não dava dinheiro nenhum, né? Já não é um troço tão simples na época, então começando. Aí eu comecei a fazer uns trabalhos de moda, desfilar, para ganhar um legal. cachê. Então eu comecei a Serginho, fazer teatro. para quem não Aí conhece, você é dono da agência 40 Graus aqui no Rio, famosíssimo. isso, na época ele era da Elite Models, né? E É, aí eu comecei a fazer um desfile e tal. E aí eu fui fazer minha primeira peça de teatro, era Meninos Dourados, lá no Grajaú Country Club. pô, que ano isso? Lembra? E aí dali eu fui para Teatro Calouste Gulbenkian, que é o Teatro Gonzaguinha, lá no Calouste, no centro da cidade, e a gente inaugurou esse teatro. Fiz teatro no Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, aí foi rodando. Olha a Lu, querida, ó, pessoal, quem quiser fazer evento lá em Belo Horizonte, a Lu Vilhena é a pessoa, maravilhosa. Fizemos Tá- peça com ela, eu fiz show com ela é maravilhosa. Oi, Mandar Lili, um Nando é Cunha demais, também. né? Nando Cunha que apareceu na live aí também, beijo, né? Rogério. É isso aí, é isso aí.
Então, assim, aí eu comecei ali a fazer teatro, fazer os desfiles, aí através da agência começaram a aparecer teste para comercial com texto. Aí, meu amigo, eu comecei a largar na frente, porque ao mesmo tempo que eu não tinha aquele físico magrinho, mais franzino e tal de foto, eu já era mais encorpado, digamos assim. Nos testes para comercial, eu comecei a me dar bem. Comecei a me dar bem. Aí fui fazendo um teste atrás do outro, comecei a fazer um monte de comercial, 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 até que eu fui fazendo várias participações em novelas. Aí comecei a ficar conhecido dos produtores de elenco, né? Na época só tinha Globo, a Record ainda né, não tinha, assim. Isso. Na época a Record era o RA, Renato Aragão. Renato E aí Aragão, é eu verdade. cheguei a gravar lá quando era RA, e aí eu fui fazendo muitas participações, cada vez mais participações, até que numa participação que eu estava gravando, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu estava no ar com um comercial com a Havaianas. Ah, Fernanda Lima, eu e Fernanda Fernanda Lima, Lima. essas Havaianas vão ficar lindas em você. Você é modelo. Cara, esse comercial fez muito sucesso, fez muito sucesso. E na época estava em pré-produção a série O Quinto dos Infernos, do Lombardi. Lombar, Maravilhosa série. todo mundo E a fica amigo. produtora de elenco era a querida Elaine Macedo, cara. Elaine, charada minha mãe. E aí, de repente, a Elaine me liga, eu gravando lá com o Márcio Trigo, Cineia de Paula e tal. E ela, Bruno, o Carlos Lombardi, autor de novela, ligou aqui querendo saber quem é esse ator Bonou, que as pessoas estão comentando que é bom de comédia, que ele quer fazer um teste com você para a série O Quinto dos Infernos. Pirei. Pirei. Eu gravando lá, eu já queria ir para casa para entender desse teste, porque o teste já era no dia seguinte. Aí Caramba, eu, rápido. caramba, como é que é isso? Aí ela ali para mim, só que, Bono, é o seguinte, esse personagem é gago. Eu falei, caramba, gago, meu Deus do céu, vamos embora. Ela falou, vou te mandar o texto, não sei o que, papapá. Amanhã você procura a Cissa Castelo, que eu amo de paixão a Cissa, acabamos de fazer um trabalho junto também. Você vai fazer um teste, papapá. Puta, caramba, acabou a gravação lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tava, até então, eu era um caçador do quindim, lá no sítio do Picabão Amarelo, de repente eu estava em casa recebendo um texto de um personagem que era gago, que eu ia fazer o teste no dia seguinte para uma série que ia ser enorme, né? Aí eu pirei, fiquei feliz demais. E eu pensei, eu me lembrei que na época lá que dos meus pais, Planetário e tal, eu tinha feito um personagem que era gago. E meu pai e minha mãe tinham amado aquilo, quem viu tinha amado esse gago. Eu falei, opa, olha aí as coisas conectando. Aí eu no dia seguinte. Você tinha passado já pelo Chico nessa época? Você já tinha passado pelo Chico também, né? Eu vou chegar nele ali. Tá, você Claro. conhece, né, Pingarelli? É. Aí no dia seguinte, eu fui lá para os recursos artísticos, que era no Jardim Botânico, e, e aí eu cheguei para Cissa, Cissa, olha isso. A Elaine me falou, só que hoje é teste de criança. Eu falei, pois é isso, você tem que fazer. Aí de repente ela me chama, Bono. Aí eu entrei e comecei a fazer um teste com ela e ela dando a réplica para mim ali, contracenando, né? Queridaça. E eu gaguejando, fazendo daquele jeito e tal. Saí de lá, fui voando pro Projac, que eu tinha que levar a fita. A Elaine mostrou pro Wolf. Esperei horas, fiquei horas lá no Projac. Daqui a pouco vem o Wolf. Ah, você que é o Bono, né? Olha, eu vou apostar em você. Aí eu, caramba, aí eu olhei para ele e falei assim: você não vai apostar, não, você tá dando um tiro certo. Rapaz, e o que foi muito bacana é que eles estavam numa sala enorme lá, e entrava gente, saía gente, entrava gente, saía gente. Eu na antes sala lá pequenininho, só ouvindo lá alguns dos buchis, e daqui a pouco era um silêncio, e eu ouvi a minha voz fazendo o teste. Falei, caramba, eles estão vendo meu teste agora. E aí ele sai da sala dizendo que eu tinha sido aprovado. Então foi maravilhoso, foi assim, foi incrível, foi incrível. Sendo que um ano antes, eu tinha feito um teste para o Chico Total. Eu tinha conhecido ali o Bruno Mazzeo, querido, o Marcelo Sabac, que por causa do teatro, o Sabac sempre foi muito envolvido com teatro, então a gente se conheceu ali, e aí através deles eu fui chamado para fazer um teste para o Chico Total, que é o meu grande mestre. Para mim, o maior artista do mundo, porque ele era, além dos mais de 200 personagens de comédia, ele fez drama muito bem, né? Você vê em novela, você vê quando ele fez o Pai da Tieta, que trabalho espetacular. Ele era compositor, ele era autor, ele era tudo. E fazia tudo maravilhosamente bem.
e os bastidores com ele, Francisco Milani, toda aquela galera lá, seu Mito, todo mundo, como a gente aprendeu. E ali quem estava Conviver com começando. aqueles feras ali te dá um suporte maravilhoso, né? E olha quem eram os atores. Heloísa Perricer, Ingrid Guimarães, Eduardo Martini, o próprio Sabá, que fazia algumas coisas como ator, depois ele foi dirigir, Francisco Milani dirigindo e fazendo como ator. Era uma galera, Claudinho Torres Gonzaga, era tanta gente boa, era tanta gente boa, Mônica Martelli. Então foi assim uma escola. E que só parou porque ele lá na casa dele, ele teve aquele acidente que ele caiu perto da piscina e ele deslocou o maxilar. E aí ele teve muita dificuldade depois para voltar e etc. Sendo que depois, eu encontrei com ele várias vezes, ele sempre sabia que novela que eu estava fazendo, ele dizia que eu era tão bom ator quanto goleiro, ele falava isso, porque ele acompanhava, ele era muito apaixonado por futebol, né? Acho que todo mundo aí sabe disso. E aí ele falava, pô, você é tão bom ator quanto goleiro. Ele sempre sabia de tudo que a gente estava fazendo. A gente se cruzou algumas vezes nos bastidores de Se Eu Fosse Você 2, né, do filme que ele fez também. E depois, uma das grandes emoções da minha vida foi que a gente fez junto o Pé na Jaca, a novela. E a primeira cena dele na novela foi comigo. E eu me lembro que a gente foi gravar uma externa e eu já fui emocionalmente preparado para ver o mestre, né, e contracenar com ele. Só que quando eu cheguei, eu tomei um susto, porque ele estava de cadeira de rodas. Aí eu cheguei na externa e ele viu que eu tomei um susto, aí eu me emocionei um pouco, aí ele fez assim para mim, grande Bono, grande Bono. Aí fez sinal para mim, fez assim, abaixa aqui. Aí eu botei o ouvido assim na boca dele e falou assim, não consigo dar 10 passos. Nossa, aquilo ali bateu no meu coração num nível. Aí eu falei, como assim? Ele falou, o efizema tá comigo. Soltou um pi, um palavrãozinho, tá comigo. Eu falei, mas não, peraí, mas você vai sair dessa aqui? Ele, não, mas eu vou, eu quero viver, eu tenho muita coisa para fazer. E aí ele falava muito, né? Ele gostava muito de falar. Tavares, na hora que dava o gravando, o bicho parecia que tinha renascido. Era uma vitalidade. E blá, 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 acabava a cena e tum, de novo. E às vezes ele surpreendia a gente, porque não estava marcado com o diretor, e o personagem dele era um falcatrua, ele era um cadeirante, mas ele se levantava. E ele não avisava quando ele ia se levantar durante a cena. Então era gênio, né? Gênio. Gênio é gênio. Não tem explicação. Então foi uma grande escola, assim. E aí logo depois eu acabei fazendo o Quinto dos Infernos, e aí depois Malhação, a primeira vez que eu fiz Malhação, porque eu cheguei a fazer 3 temporadas, né? E aí foi. Aí foi. O personagem, isso em 2002, é isso? 2001 ali, eu fazia o Marcão, professor de capoeira. Foi a estreia do Cauãzinho Raymond, era o meu aluno rebelde, era o meu melhor aluno e era rebelde. Foi a estreia dele na TV. E, pô, que momento também. Hã? Malhação é um aprendizado também. Bastante. Mandar um abraço de um também que fez Malhação, Thierry Figueira, tá na live aí também. Beijo, Thierry. Thierryzinho tá na área? Thierry, rapaz, ele postou uma foto, eu botei até na foto dele, Gato Kids, porque ele novinho, ele continuou com a mesma cara, né, o Thierry, com a mesma cara. Impressionante, joga aquela bola redonda e com a mesma carinha. Só que agora com 2 filhas, né? Beijo, Thierry. Pergunta alguma coisa aí, Tavares, senão eu vou sair falando, vou atropelar tudo. Você sabe que eu não paro. Você tem uma carreira tão grande em novela, você tem tantas novelas aqui, bicho. De tantas e tantas novelas que você fez, eu lembro de uma também que você fez muito sucesso há pouco tempo, acho que em 2018, Dr. Helder, né? Dr. Helder foi um fenômeno aquilo, né? Fala pra gente. Não sei quantas novelas para trás, mas me lembrei agora do Dr. Helder, que você fez um sucesso absurdo, né? Cara, aquilo ali foi muito legal, porque eu tinha encontrado há um tempo atrás com o Mauro Mendonça, né? Maurinho Mendonça Filho, que era o diretor da novela. Ele, pô, Bono, fui te escalar para 2 novelas, soube que você estava na Record, pô, eu vou querer você em breve e tal, papá, olha, nunca me esqueci, tal, quando eu tiver a oportunidade eu vou te escalar. Cara, não deu outra, passou um tempinho, ele soube que eu já não estava na Record, e aí a Suzy, né, a personagem da Ellen, querida amiga, estava precisando de um par romântico, né, em função ali do personagem do Heriberto, com o Zulu, né, só irmão do Lucro, né, só gente boa. Inclusive o Zulu, aí tá a Lili acompanhando,
O Zulu também, a gente tem a mesma empresária, né? Que é a Jaque e a Lili, né? A Barroso Pires. E aí, precisava de um par romântico e tal, ele falou, Bono, lembra que eu falei, preciso de um cara assim, assim, assado, é você. Eu falei, pô, que bacana. E aí comecei a gravar aquele tarado pelos pés da Suzy, e aí a gente ali naquele núcleo da comédia, abrilhantada ainda por cima por Ana Lúcia Torre, maravilhosa, e a gente se divertiu demais. Entrei no meio da novela, parecia que eu já estava desde o início, entrosamento total, e a gente ficou muito feliz, rendeu muito, foi muito legal. E como é que foi o público na rua, né? Parece que você virou um símbolo das mulheres também na rua. Como é que foi essa história aí? Tinha muita coisa assim, eu chegava na rua, a mulherada, pô, já chegava, tínhamos que chegava descalço, tirava o sapato. Eu fui fazer mestre de cerimônia, elas vinham descalça falar comigo, olha meu pé, me mandavam foto de pé. Nossa, foi uma doideira. Foi uma doideira, assim. Foi muito legal. Eu fico lembrando de coisas, fico rindo sozinho, né? Mas foi muito bacana. Conta pra gente aí, pô, não esconde não, conta pra gente aí. Eu recebi muita foto de pé, muita foto de pé, muita foto pedindo para tirar foto do meu pé e muitas, digamos, cantadas no sentido do pé, né? Imagina, Vocês podem imagina. 2 horas da tarde, é melhor a gente não nem falar. Mas foi muito disso. Assim. Então, eu sei que você tem muita produção de teatro, a gente vai falar de cinema que você fez alguns. Mas tem gente aqui na live aqui cobrando você falar de Sochi. Quem não sabe de Sochi aqui, né? Você teve uma carreira de goleiro, de base lá no Flamengo. Eu duvido que você não lembre dessa bandeira. Assinada por você e pela galera toda. Lembra dela? Pô, eu lembro. Aí, tem o Heitorzinho aí, seu amigo aí de zaga, tá por aí também, o nosso embaixador. Heitorzinho, se você estiver aí, manda um alô, irmão. Escreve aí. Você tá na área. Ele entrou agora perguntando se a gente já falou de Santos. Foi ele. Então, assim, cara. A gente sabe a parceria, né, que a gente tem, eu e ele ali, não só fora de campo, mas nesse momento, eu e ele, a gente se entrega muito, a gente é muito Caxias, né? Muito... Aí ele dando alô então, aí. aquela ala... ele aí, o embaixador na área. Então, aquela ala esquerda ali, que era ele e Fernando Fernandes. Grande, Fernando. Eles ficavam, um fazia a lateral e o outro fazia ali o zagueiro pela esquerda. Eles tinham um entrosamento tão grande comigo ali que eles se revezavam, o Fernando e o Heitor, para ver. Às vezes o Heitor, sabiamente, chegava e falava assim, cara, isso, olha, dá para ver? Dá para ver o arrepio? Nada. Quando ele Bom, para quem não sabe, nós estamos falando de um campeonato mundial de futebol de artistas, que foi realizado lá na Rússia, em Sochi, em 2007. Nossa seleção de artistas foi convidada e o Bono era nosso goleiro principal aí. E o Heitor, ele sempre teve a consciência de que o goleiro é solitário, comemora muito sozinho. E a gente comemorava assim, a gente comemorava assim. Tipo, a gente tinha consciência de que ainda não tinha acabado. Que só acaba quando o juiz apita. Então o Heitor, às vezes, claramente falava assim, tô cansado, vou ficar na zaga. Fernando, vai. Às vezes o Fernando falava, vou segurar, Heitor, vai mais você. Então eles ficavam ali, cara, eram dois caras grandes, na experiência, segurando, cara, era muito entrosamento. A gente se dedicou demais, a gente se entrosou demais, era tudo muito bom. A minha concentração, você lembra bem, a minha comemoração, porque eu fiquei muito concentrado aqueles 12 dias em Sochi, fora os outros dias em Moscou, porque aqui, o goleiro não pode errar. O goleiro não pode errar. E a zaga, ela tem uma cumplicidade muito grande. Então o Gonça, com o Heitor e o Fernando, a gente ali era uma coisa muito, muito forte, sabe? A gente tinha a coisa do Leite com o Max na direita, o Dudu tinha se machucado, então a gente tinha ali a ala direita ali, que a gente não sabia quem ia jogar, o Patrick também às vezes segurava ali, então ficava ali Patrick, Gonça, Heitor, Fernando comigo, né? Então, cara, quando a gente comemorava gol, bicho, eu e Heitor, eu não sabia quem ficava mais feio, porque era... A gente se abraçava na pressão de tipo...
Eu Hã? vou fazer uma apanhada dessas fotos das caretas aí um dia, eu vou fazer uma exposição. Careta, porque a gente tinha uma concentração muito forte e sabendo de que a gente estava ali no limite zero de erro. Tipo, a gente não se permitia errar. Não era permitido para a gente errar, porque é a nossa personalidade também, sabe? E não adianta não adianta não, calma, nós somos assim. Então, quando a gente comemorava, era a comemoração de tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tá na batalha, mas ainda tem a guerra. Não que os nossos adversários fossem inimigos, eles eram adversários. Mas essa corrente que a gente formou, isso foi forte demais. Então, assim, ó, todo Mostra. mundo que viajou para Sochi se lembra dessa bandeira. Ela foi muito fotografada por você. Todo mundo que esteve em Sochi se lembra dessa camisa. Puxa, aí eu fiquei arrepiado agora, vendo a camisa. Essa aqui, todo mundo se lembra. Eu tenho um carinho muito grande por essa camisa, que foi de algumas partidas, né? Verdade, verdade. E eu não tenho a minha camisa da final, né? A minha camisa de goleiro da final. Eu tenho aquela foto que você fez, modéstia à parte, sensacional, esticadinho, dando um tapinha a bola indo no ângulo, quando estava 0-0 o jogo, vale lembrar. Mas por que eu não tenho minha camisa da final? Porque eu troquei com o goleiro de Camarões. Olha aí ela aí. Ah, legal. Pô, Troquei muito com legal. ele. Então essa é a camisa do goleiro de Camarões. Foi a nossa final, né? Depois de vários jogos, batalha, a gente fez uma batalha famosa contra Camarões na final, que inclusive eles enxergaram jogadores profissionais que estavam jogando lá em Sochi, né? E depois a gente foi descobrindo, né? Porque assim, bom, 3-1 na final, golaço de falta do Roger, golaço de falta do Bruno, e aquela bola cara, que o Killing ganhou daquele zagueiro de Camarões. O zagueirão enorme, o Killing foi, daqui a pouco o pezinho do Killing fez tum, e o goleiro que já tinha saído, o goleiro ficou no meio do caminho, aquela bola entrando, meu Deus do céu, o que foi aquilo? E depois a gente comemorando no hotel, porque aí o jogo passou, a final, né? Passou. Me lembro que o jogo passou tipo umas 2 horas depois que tinha acabado. Então a gente tinha chegado no hotel, e a gente ainda viu o jogo na TV. Quer dizer, sensacional demais, né? Sensacional demais, assim. E uma Então, viagem assim, que marca a gente fora pela outra confraternização também, né, Bono? Tantos países juntos, a gente convivendo no hotel durante 20 dias ali, com vários países, uma cultura, uma coisa muito 16 legal. países, 14 no mesmo hotel, e uma outra delegação que era Camarões, e não me lembro qual outra, que estava as duas únicas em outra, porque não cabia todo mundo, mas no hotel próximo. E eu me lembro que Camarões começou perdendo para o time da Argentina de uns 4-0, e da Argentina não era tão bom quanto a gente achava que ia ser. E a gente falou, pô, Camarões veio com um time, os caras meio barrigudo em campo, lembra disso? Aí na segunda partida o time mudou. A gente falou, pô, que time é esse de Camarões? Mudou. Mudaram uns 4-5. Aí na outra partida de Camarões começou a ganhar de todo mundo. Ah, Polônia, o Heitor botando, ó. Polônia, a galera, café da manhã, me lembro dos poloneses, os caras na caixa, na vodka pesada de manhã, muito bom. Mas enfim. E aí a gente foi vendo aquele time de Camarões se transformando, ganhando de todo mundo, os caras sarados, correndo pra caramba. A gente foi descobrir que tinham vários jogadores de Camarões que jogavam na segunda divisão da Europa. E que o Marajá deles já estava botando os caras para jogar. Olha lá, Japão, cara, o Heitor é uma enciclopédia. O Heitor dá até agonia. Veio falar e veio com anotação, não é possível. Eu acho que eu tenho boa memória assim, para essas coisas, mas o Heitor, bicho, ele é enciclopédia absurda. Ele não... Vamos fazer uma live com o Heitor também, viu, Heitor? Vamos combinar aí. Caraca, bicho, ele não esquece nenhum dado. Porra! O Heitor com aquela cara de Jackson que ele tava na época, aquele cabelo, aquela barbicha. O que ele escreveu? Vai lendo o que o Heitor coloca aí, que é sempre um dado a mais aí pra gente. Ah, ele tá botando 4 profissionais. 4 profissionais durante, mas eu lembro que na final a galera chegou a falar que tinham 9 profissionais. E todo mundo estava comprovando que todo mundo era artista, porque não era só ator, né? Podia ser músico, etc, etc. Só quem não tinha comprovado era Camarões, que estava caindo exigência ali, mas eles comprovaram na primeira rodada, depois ficou aquela coisa. E o Japão, né? Japão, Heitor, foi o Japão, foi a Coreia, foi o Japão. Que aí até eles fizeram... Né? Uma coisa assim. Eles fizeram, o Heitor de repente vai lembrar, não me lembro contra quem que foi que eles entraram em campo,
e eles sabiam que iam ser eliminados, porque não estavam conseguindo comprovar, eles uniformizados entraram, se ajoelharam e fizeram uma reverência. Lembra disso? Eu Tipo, lembro. uma humilhação porque eles não conseguiram cumprir o regulamento. Rapaz, ó, Japão, ó, Heitor. Aquilo ali, ó, outra coisa que me arrepia, porque aquilo ali foi muito marcante para mim, né? Eles fazendo questão de se ajoelhar e pedirem desculpa de uma forma humilhante para eles, pelo fato de que eles não tinham conseguido, ó, Japão contra a Coreia. Pô, Heitor, escreve um livro, bicho. Pô. Só que o que você vai escrever nesse livro, hein, Hector? Pelo amor de Deus. Então, assim, esse episódio ficou incrível. A gente treinava nos dias de folga, né? A gente fez a maioria dos jogos, quase todos, no estádio onde, inclusive, a seleção brasileira treinou. Só o jogo contra a Romênia, que foi na segunda rodada, que a gente fez em outro estádio, mas a gente treinava lá. Pô, foi incrível. Assim. A gente sabe o que a gente passou, né, Tavarico? A gente sabe, né? Sufoco. E a comemoração... Frio absurdo, né? Chegamos lá, pegamos 40 graus. Né? A gente nunca imaginava isso. O segundo jogo, eu me lembro do Marquinhos Palmeira, o juiz já deu aquele primeiro apito para parar o aquecimento e para começar o jogo. Aí o Marquinhos, porra, bom, eu preciso ir no banheiro, Eu falei, vai, que a gente segura, né? Aí ele foi correndo no vestiário, já ia falar camarim, foi correndo no vestiário, oi, Pri. Galera, segue a Pri, Nakamura, as sungas, confecção, enfim. Olha lá o Heitor, que eu puxava sempre, que tinha virado para mim já ali, era uma coisa que eu tinha que cantar, né? Eu não gosto de dizer superstição, mas era domingo, eu vou o Maracanã, a gente saía do hotel cantando isso, né? Hoje mostrou a matéria no Globo Esporte aqui, que o Neguinho da Beija-Flor falando da música que ele criou, né? Porque Maracanã está completando 70 anos, né? E ele falando dessa música hoje, que foi que alavancou a carreira dele. Essa música era o hino, o nosso hino na Copa lá de cima. Isso. Eu sempre puxava antes de sair do hotel, por isso que o Heitor está colocando, que ele se lembra bem disso. Porque para mim era muito forte, era uma forma da gente se conectar ao Brasil, ao Maracanã, à torcida e a paixão, porque a paixão em comum daquele elenco, porque pela primeira vez tinha um monte de artistas reunidos, mas que não era um elenco de televisão ou de teatro ou de cinema, era um elenco de futebol. Então, para mim, era uma forma da gente se conectar com essa nossa paixão em comum, a paixão brasileira, e com o Maracanã, sobretudo, onde todo mundo ali já tinha muita história. Então, por isso eu gostava de gritar esse hino pra gente. Domingo, eu vou o Maracanã, que o gaúcho sempre cantava daquele jeito dele. E aí, assim, eu achava que dava uma... Ó, aí hoje eu fico lembrando do fato que eu ia lembrar disso, assim, porque tinha aquela coisa... uma certa cerimônia, né, para entrar em... desculpa, Tavares, o delay, né, mas eu estou empolgado e vou sair falando. E eu me lembro que o Camarões entrou em campo antes, eles perfilados, e a gente vendo aquele time de Camarões, a gente já sabia que tinha uns caras profissos ali, mas a gente estava muito forte na corrente, muito forte na corrente. Rapaz, eu me lembro que a gente quebrou o protocolo, tipo, não vamos entrar na cerimônia, não. A gente, ó, porra, é arrepio atrás de arrepio, ó. E te entrou em campo, perfilado, de mão dada, cantando Domingo, eu vou no Maracanã, e com instrumento rolando. E eu me lembro lá dos camaronenses olhando pra gente assim, a gente zero intimidado, pelo contrário, intimidando, tipo, pode vir quem for que a gente vai pra cima. E eu me lembro dos caras da imprensa ali, a organização, todo mundo olhando pra gente, porque a gente entrou cantando, abafando. Tavares, não tinha quem batesse a gente naquele dia, bicho. Não Mas tinha já era quem muita batesse a atração, gente. desde o início da Copa a gente era a atração principal, né? O nosso batuque. Eu acho que falta muito hoje em dia. Acho que hoje em dia os jogadores, entrando aí, fazendo um paralelo, eles vão para os estádios tudo de fone no ouvido, né? Antigamente, ali, as seleções mais antigas iam com batuque, todo mundo cantando junto, porque isso cria uma união. Né? Se você fica de fone, o cara do teu lado também com fone, ouvindo coisas diferentes, eu acho que não está conectado, mas quando está todo mundo junto, na mesma vibe, na mesma respiração, na mesma energia, porque as pessoas falam, o futebol se ganha no campo. Sim, mas ele começa a ser conquistado fora. Ele começa a ser conquistado fora, na união do grupo. As pessoas podem, um ou outro ali, não serem amados entre si, mas eles se respeitam. Não estou falando que isso seja no nosso grupo, não. No nosso grupo todo mundo sempre se gostou muito. Mas eu estou falando do futebol de hoje, né? Eu acho que existe muito mundo particular de cada um. Então isso desagrega, tira um pouco dessa corrente, sabe? Que é uma coisa muito forte que a gente sempre teve, sabe? Desde da nossa peneira no CFZ, dos nossos treinos no CFZ. Eu
Ganhamos na União, exatamente, o Heitor falando. Eu me lembro que a galera, porque 2 vestiários, pô, era uma galera, né, no treino. Então acabava o treino, todo mundo ia pro vestiário. Eu chegava pro Rafael, que era o nosso preparador de goleiro, lembra do Rafael, queridão? Eu falava, Rafa, vamos treinar, irmão, vamos treinar. O Bruno mandava apagar o campo, aí eu ia para aquela baliza que ficava próximo do estacionamento, porque eu aproveitava a luz do estacionamento para iluminar aquele gol. Eu falava, chuta, 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 chuta. Porra, vestiário lotado, todo mundo tomava banho. Eu ficava treinando. Aí quando a galera começava a sair, eu me lembro do Bruno, bora, vou fechar o clube. Aí eu saía do campo e ia tomar meu banho. Porque, pô, para ficar esperando no vestiário, eu esperava no campo treinando. E treina. Foi incrível, cara. Foi bom demais, assim. Era a mesma coisa no teatro. Eu adoro ensaiar, por mim eu ensaio todo dia. Ensaio. Futebol também, essa paixão. Eu gostava de treinar, porque eu tinha que chegar voando. Né? E o cinema, a gente já mudou agora, resumindo que a gente foi campeão do mundo da primeira Copa do Mundo em Então 2007. a gente vai falar muito de futebol, né? Tem que fazer uma live só sobre isso um dia, inclusive a comemoração do Gaúcho, nós vamos falar numa live depois de meia-noite. A comemoração do... Aí a gente vai envolver Gaúcho, Nicola, tem uma galera aí, né? Mas como a nossa live é limitada, a gente tem um limite de 1 hora, que o Instagram corta a gente na hora, de 1 hora. Eu queria que você, então, a gente relembrasse, você falou de futebol agora, lembrasse, o cinema também, você fez muito trabalho no cinema, né, Bono? Fala aí, porque eu sei que também você tem meio que um carinho especial pela Glorinha Pires, né? Na sua história aí de cinema. A Glorinha é uma fada. Glorinha é uma fada na minha vida, assim. Bom, começa pela Glorinha ou pelo cinema? Pode falar da Glorinha. A Glorinha, ela tem uma tia de consideração, né? E essa tia se chama Vera. A Vera trabalhava com a minha mãe justamente nessa época aí que eu estava em final de escola, passando para vestibular, goleiro de Flamengo, estava todo nesse momento aí. A minha mãe trabalhava na Secretaria de Educação. E a Vera começou a saber que eu queria ser ator e tal, e ela foi ver essas peças minhas ali de planetário e tal, e ela, eu vou ajudar ele. E ela falava muito isso, né, para minha mãe, uma querida tia Vera, que eu amo de paixão, tenho muito carinho por ela. E aí ela falava assim, eu vou apresentar ele para Glorinha. E a mãe falava isso. Tá, ela tá dizendo que vai te apresentar para Glória Pires. Eu falava, tá, vai. Hoje em dia eu falo, vai. Aquelas coisas, né? Não, mas ela tá dizendo. E aí daqui a pouco, um dia, a Vera marca com a Glória. E a Glorinha fala, ok, eu vou receber ele, tia Vera. E minha mãe me fala simplesmente que a Glória Pires vai me receber na casa dela. Eu falei, não é possível. Eu me lembro que marcou um dia, ela teve que desmarcar por conta de trabalho, aí marcou logo, sei lá, 2 dias depois. Eu falei, meu Deus do céu, caramba. Porra, vou na casa da Glória Pires, aí a Vera, você vai, ela vai te ajudar, e papapá. Por quê? Porque eu tinha sido convidado na época pela Maria Carmen Barbosa, querida, amor de paixão, para fazer a oficina da Globo. Só que eu tinha que fazer um teste. Eu falei, caramba, oficina da Globo, como é que eu vou fazer esse teste? Como é que é isso? Aí a Vera marcou, falou, não, a Glorinha vai te preparar. Nem existia o termo coach, né? Ela vai te preparar, não sei o que. Eu falei, caramba, isso é genial. Babá. Bom, no dia marcado, me lembro que era 2 horas da tarde, na casa da Glorinha, em Ipanema, na Garcia Dávila. Aí eu andando, era isso, Garcia Dávila? Era? Aí, ou Aníbal. Aí eu andando com a Glória, cheguei na grade do prédio dela, tocamos o porteiro eletrônico. Aí a gente ouve assim, oi, tia Vera, cheguei. A Glorinha vinha andando pela rua, que ela tinha ido no mercado. Aí eu olhei aquilo, a Glorinha. Eu tava vendo uma entidade na minha frente, né? E ela já, oi, tudo bem? Me cumprimentando. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos entrar. Ela com umas compras e tal, a gente subiu. Quem abre a porta? Orlando Moraes. Eu falei, cara, deixa, pelo amor, né? Aí o Orlando, pô, entra aí e tal. Aí o Orlando, me lembro que ele foi pro piano. E ele estava terminando de compor músicas que viraram sucesso depois. E ele tinha algumas coisas em fita cassete, aí botou para eu ouvir. E quem estava junto era o querido Padilha, produtor de elenco. Várias pessoas do meio artístico conhecem o Padilha.
E a Boa, Cleo era uma criança, cara, era uma criança, assim, sei lá, 6 anos, 7 anos, eu era adolescente, então, assim, ela era uma criança. Putz, é um cara muito bacana. Aí, muita de repente, a história. tia Vera chega e fala assim, ó, tchau pra vocês, vou embora, já fiz minha missão, tchau, 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 tchau. Deixa eu Aí falar. o Orlando falou, Cleo, Padilha, vamos lá pra dentro, vamos deixar os dois aí estudarem. De repente, Tavares, tava eu e Glória Pires na sala da casa dela. Aí ela começou a falar umas coisas para mim que eu nunca mais vou esquecer, alguns conselhos. E ela falou assim: agora passa o texto aí para mim. Voltando àquela peça que eu falei para você que eu fiz lá no Grajaú Country Club, Calouste Gulbenkian e tal, o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos deste texto, juntei e fiz um monólogo. E apresentei para ela. E o meu personagem era um garoto de programa. E ela sentada olhando, ela adorei. É isso, mas olha, aqui faz assim, aqui faz assado. Olha, ator... cara, ela me deu uma aula, bicho. Mudou minha cabeça completamente. Aí eu fiz dentro do que ela tinha me direcionado. Ela, tá ótimo, você vai para casa, estuda, você vai voltar dia tal, papapá, papapá, para continuar estudando comigo. Ela virou uma fada na minha vida, né? Porque aí depois eu voltei lá outra vez, aí ela, pô, me deu mais do que aula, né? Masterclass total. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Aí a gente manteve contato, a gente falou uma vez ou outra. E aí a gente foi trabalhar pela primeira vez juntos em Se Eu Fosse Você. Se Eu Fosse Você dois. Dois, né? Até então a gente nunca tinha trabalhado juntos, né? Ela só acompanhava, sabia o que eu estava fazendo, sabia que eu estava sempre com teatro e tal. A Vera, esse elo de ligação entre a gente. E aí foi incrível. Foi, assim, maravilhoso. Que aí, quando a gente chegou no Se Eu Fosse Você 2, ela já tinha falado para mim, de mim para o Daniel Filho, que era o diretor e tal. E uma coisa que me marcou muito, que foi muito bacana, no filme, ela dá um beijo num homem. Isso, num sonho do personagem do Tony Ramos. Né? Ele sonha com a mulher dele dando um beijo num cara. Aí o Daniel Filho chegou para ela e falou assim, Glorinha, quem você quer, quem é o galã que você quer aí que eu chame para você dar só essa cena do beijo? Ele brincando com ela. Falou: você pode escolher qualquer um, eu tenho certeza que vai aceitar fazer essa participação no filme. Ela falou: não quero que chame ninguém, não, quero que seja o Bono. Rapaz, aquilo ali. Pô, aí o Daniel falou: olha, a Sininha fazia assistência do Daniel, falou: olha, a Glorinha quer fazer essa cena com você. Eu falei: caramba, como assim? Poxa, que máximo. Ela falou que não precisava chamar ninguém, que o ator já estava ali, que era você. Eu falei, pô, mas eu já faço um personagem. Só que o personagem aparecia de penumbra, então não dá para identificar. E acabou que no filme ficou uma conotação de se era o professor de hip hop, que era o meu personagem. E aí a gente fez essa cena do beijo. A primeira cena que eu fiz com ela na vida foi um beijo. E foi maravilhoso, né? E aí depois passou o tempo ali, aquele contato uma vez ou outra e tal. E aí eu fui chamado então para fazer o Outro Lado do Paraíso. Quando sai o primeiro roteiro com o meu nome, quem me liga? Glorinha. Aí, pô, e a gente junto na novela, a gente não chegou a contracenar, mas enfim. Legal. Para resumir, agora vocês entendem por que ela é uma fada na minha vida. Eu não chamo ela de Glorinha, eu chamo ela de fada. A gente troca mensagem às vezes, né? Ela é presidente do nosso grupo que a gente tem Interarte Brasil sobre direitos autorais, então ela lidera a galera, ela tem um trabalho assim maravilhoso. E eu só chamo ela de fada, né? Não sei nem como é que tá nosso tempo aí, Tabarico. Como tá? Eu falo pra caramba. Tá bom, tá? Mais 7 minutos. Eu queria que Bom, você aí falasse. cinema. Esse Então, esse ano você cinema. já fez um filme, né? Esse ano você fez um É, filme de cinema também, com que vai ao ar, tem previsão já? Não? eu costumo dizer que eu dou sorte no cinema, viu, galera? Quiserem me chamar pra fazer filme aí, ó. Eu tenho Se Eu Fosse Você 2, tenho Até Que a Sorte Nos Separe, o 1. Tenho 2 filmes com o mestre Renato Aragão, O Cavaleiro de Didi e a Princesa Lili, Didi, o Caçador do Tesouro. Tem um filme que foi muito bacana, que eu amei fazer, que era O Casamento de Gorete, direção do Paulo Vespúcio, produção da querida Lelê, né, a Letícia Spiller, que faz o filme. O Gorete é do Rodrigo Santana. A gente faz uma história de amor muito legal, eu e ele. Aliás, hoje é Dia do Orgulho Gay, então um beijo para esse dia especial, para essas pessoas que sofrem tanto preconceito, que é um absurdo em 2020, fazendo a parte aqui, qualquer pessoa sofrer qualquer tipo de preconceito, gente. Pelo amor de Deus. É algo que é inconcebível, né? Que tipo de ser humano é esse que tem preconceito para com alguém ainda hoje, né? Chega, já deu, né? Não vamos nem, enfim. Então esse filme também foi muito bacana.
E a gente, aí aos 45 do segundo tempo, a gente terminou de gravar, de filmar Um Casal Inseparável. Por que eu digo 45 do segundo tempo? Porque foi no final de fevereiro, logo depois veio a pandemia. Então, deu tempo, assim. E eu que falei da Cissa Castello lá atrás, ela me chamou pouco tempo para fazer a série Matches, e ela que me chamou para fazer esse filme, e o Sérgio Goldenberg, roteirista e diretor, ele aceitou prontamente, um querido, um lorde, um gentleman, esse cara, o Sérgio. E aí a gente começou a rodar. O casal inseparável é a Natália Dill e o Marcos Veras. Eles se conhecem no filme, ficam juntos. Mas acontece lá uma reviravolta, eles se separam. Ela encontra um cara que a gente já conhecido no passado, que sou eu. A gente tem uma história. O personagem do Veras passa a ter uma história com o Dani Suzuki. Depois o roteiro dá uma outra reviravolta, que aí também não vou falar, porque senão fica spoiler demais. Né? E a previsão é que ele seja lançado em janeiro. Aí, início do ano que vem e tal. Isso antes da pandemia. Agora, vamos ver se acelera o processo ou se vai atrasar esse processo da edição aí, porque já está na montagem. Isso já está. E foi produção da TV Zero, maravilhosa a TV Zero. Uma produtora que eu já tinha feito assim, Ana Júlia, querida, já tinha feito vários trabalhos pela TV Zero e voltei a fazer agora com esse filme. Então, assim, a gente rodou, ali acabou no carnaval, logo depois da pandemia. Então. O que eu lembrei por acaso aqui, me veio à cabeça, é que a Natália Dill, que fez o filme, virou agora, está grávida, mamãe de primeira viagem, e por acaso o Marcos Veras também descobriu que vai ser pai esse ano também, né? Eu queria que você relembrasse, como é que surgiu a gravidez, como é que foi a surpresa da gravidez da Keila quando você teve seu primeiro filho, e esse filho maravilhoso que você tem com o Conrado, que acabou virando seu parceiro de palco. Nós temos 5 minutos de live, eu queria que você relembrasse essa história aí pra gente. Eu precisava de umas 5 horas, mas vamos lá. Bom, o Veras, eu falei para ele que ele estaria grávido, tá? Durante as filmagens lá no final. Um dia, olhei e falei, esse cara tá grávido. E aí a gente teve lá um churrasco na casa dele, eu olhei para a mulher dele e falei, tá grávida. E deixei quieto. Uma semana depois ele confirmou a gravidez. Legal. Para a Natália, um dia a gente estava conversando nos bastidores, aí falamos de filho, não sei o quê, aí eu olhei para a Natália e falei assim, olha, não se preocupa não, tá? Que filho é a melhor coisa do mundo, você vai ver. Tá grávida. E, cara, aqui dentro de casa, um dia a Keila, eu na sala vendo televisão, essa história hoje em dia, ó, já dei a primeira embargada na garganta, mas eu não vou me emocionar, não vou chorar. Então, aí ela... O cavalo marinho é o que sente, né? O cavalo marinho, né? O macho é o que sente as coisas, não é a fêmea, né? Eu sou o cavalo marinho. A Keila um dia, ela de camisola, apareceu na minha frente, eu vendo televisão, eu olhei para ela e falei assim, amor, você tá grávida. Aí ela me olhou assim, ela falou, eu também acho. Eu falei, eu tenho certeza. Aí ela, eu fiz o exame já. Eu falei, caramba, ó. Dia seguinte, claro que nem eu nem ela dormimos, 6 horas da manhã. O que eu estava fazendo? Estava de cara na privada vomitando. Eu passando mal. E a Keila no computador tentando descobrir o resultado do exame. Daqui a pouco ela grita, tô grávida, tô grávida. Eu já sentindo os efeitos da maternidade. Quem me conhece sabe. Então foi maravilhoso. E aí, só alegria, Tavares, só alegria. Só alegria. Ronaldinho nasceu e agora virou teu parceiro de palco, né? 2 minutos para você contar aí pra gente. O Conrado é um sonho realizado. E eu... meu pai... É emocionante. Eu sempre torci para que ele viesse com saúde e que fosse a relação mais saudável possível. Só que eu não podia imaginar que ele ia ser meu companheiro de programa, ia subir no palco comigo, fazer o Pequeno Príncipe, que acabou sendo a peça mais difícil da minha vida, porque você contracenar com seu filho é um troço muito complicado, emocionalmente falando, por mais que você seja um macaco velho, cheio de história, mais de 20 peças profissionais. Eu fazia o Aviador, então o Aviador chegava uma hora que ele dormia, eu dirigi com a Carlinha Araújo, e aí a gente colocava ele em cima do planeta dele, uma música linda, de repente ele surgia no planeta. Então eu me lembro que a primeira vez que o meu personagem acorda e olha e vê
O Pequeno Príncipe, de repente eu vejo meu filho ali junto, foi assim um... Falou para você aí. Legal, cara. Eu achei. É muito legal a gente terminar você mostrando sua emoção, cara. Estar com teu filho, falar do seu filho. É emocionante isso, tiver assim. Eu queria que você falasse aí. Né? Desculpa, finalizasse o quê?